eu queria chamar a sua atenção hoje para o texto de Jeremias, capítulo 14, versículo 11. Então abra comigo aí a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo 14, versículo 11. Jeremias 14, versículo 11, apenas o versículo 11. Essa mensagem tem como título: Toda oração precisa disso. Livro do profeta Jeremias, capítulo 14, versículo 11. Eu estou usando aqui a NAA, acompanha aí na sua versão, a minha diz assim: Então o Senhor me disse: não interceda por este povo para o bem dele. Pai, nós estamos mais uma vez, Senhor, aqui em Tua presença. Nós já pudemos, ó Deus, sentir o Senhor falando ao nosso coração. Mas nós sabemos, ó Deus, que a Tua palavra corta e vai mais profundo do que a gente imagina, do que a gente consegue esperar de Ti, Pai. Por isso, nos ajuda, Senhor, nessa noite. Tem misericórdia das nossas vidas. Nós acabamos de orar, Senhor, dizendo do nosso desejo, do nosso compromisso, da nossa necessidade do Senhor. Ó Senhor, se nós estamos aqui nessa noite, é porque estamos precisando ouvir a Tua voz. Eu me junto aos meus irmãos, ó Deus, porque viemos aqui escutar a Tua voz e nada além da Tua voz, meu Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e faça essa palavra, ó Deus, encontrar guarida no nosso coração, ela fincar raízes no profundo do nosso ser, Senhor, para que haja desde já, Senhor, desde essa primeira leitura, profundo impacto, temor do Senhor, comoção não apenas, mas muito mais que emoção, convicção da voz do Espírito Santo falando a nós. É isso que nós queremos, contato contigo, ó Deus. Queremos ver, ó Pai, a Tua palavra falando das nossas necessidades, ó Deus, revelando os segredos ocultos do nosso coração. E nós sabemos que isso acontece quando nós temos em nossas mãos, em nosso coração, o agir do Espírito Santo. Nós nos entregamos a Ti, Espírito Santo, em nome de Jesus, para que isso aconteça. No nome do Teu Filho, Jesus. Amém. Amém, meus amados irmãos. Nós estamos aqui com o livro de Jeremias, do profeta Jeremias, aberto diante de nós. E o profeta Jeremias é um profeta bastante diferente, principalmente pelo conteúdo da sua vida. Ele foi um profeta que teve um longo ministério, mas a gente não precisa adentrar tão longo assim, tão profundamente na história dele. Não vou fazer isso com os irmãos. A gente só precisa saber, focar, entender que Jeremias se destaca por uma mensagem muito dura. Ele teve que pregar mensagens ao povo de Judá de maneira muito dura, dizendo que o cativeiro do Senhor estava vindo, a condenação pelo pecado estava vindo, e por isso ele também teve que enfrentar grandes aflições, grandes perseguições. Não é à toa que o profeta Jeremias é conhecido como profeta chorão. Chorão, meus irmãos, pelo que aconteceu com o povo de Judá, porque na época, no tempo de Jeremias, o povo de Deus caiu, Jerusalém foi completamente destruída, o templo do Senhor foi queimado, e o povo de Deus teve que ir preso, envergonhado, para uma terra estranha. Chorão também, meus irmãos, porque o profeta vê a sua nação querida, e nós estamos no dia 7 de setembro falando de nação, viu a sua nação querida caindo, a nação que era o povo de Deus, o povo do Senhor, sucumbindo ao pecado, com pessoas, com autoridades, com juízes, com toda um sistema corrompido pelo pecado, que ia desde o sacerdote ao rei. Aquele povo que ele tanto amava, aquela nação tão querida, estava afastada dos caminhos do Senhor. Então, não por acaso, meus irmãos, o texto de Jeremias casa muito com a nossa realidade, casa muito com o nosso tempo.
nós também podemos perceber em muitos aspectos que o povo de Deus, na nação brasileira, precisa voltar os seus olhos em arrependimento ao Senhor. Mas ainda falando do texto de Jeremias, aqui no capítulo 14, a profecia de Jeremias começa uma nova sessão. Jeremias pode ser dividido em diversas partes. O que importa para nós é que o capítulo 14 começa a seguinte sequência. Existe uma grande profecia dura da parte de Jeremias que ele tem que pregar. Depois o profeta, depois de pregar essa mensagem, Jeremias se volta para orar diante de Deus. Depois que o profeta ora, Deus responde à oração de Jeremias. Então é isso que vai acontecer a partir de agora. A mensagem dura, a oração de Jeremias a respeito da mensagem e Deus respondendo à oração de Jeremias. Aqui no capítulo 14, então, não é diferente. A gente vê que no começo a gente tem a palavra do Senhor que veio a Jeremias a respeito de uma seca. Então Deus estava naquele momento punindo o povo com algo que é muito afeito para nós aqui do Nordeste. A gente sabe como a gente sofre com a seca, com o calor, como a gente durante muito tempo sofre com a falta d'água. E desde o Antigo Testamento, a chuva, a bênção, a colheita era a prova da bênção do Senhor. O próprio Moisés tinha dito isso em Deuteronômio 10. Ora, se vocês obedecerem ao Senhor, Ele enviará para vocês a sua chuva e vocês terão a sua colheita no momento certo. Então, meus irmãos, se há seca aqui nesse período de proclamação da mensagem do Senhor, é porque algo estava errado. Alguns estudiosos vão dizer que nesse momento de seca, o povo estava no templo do Senhor, lá em Jerusalém, clamando por chuva. E aí Jeremias começa a falar essa profecia que vai do versículo 2 até o versículo 6. Não preciso ler, mas o conteúdo é bastante duro. É condenando Judá pelo seu pecado, é Deus dizendo, Judá vai chorar sim, Judá vai passar por dificuldade, porque eles me abandonaram, porque eles me deixaram, eles me traíram. É Jeremias que traz essa imagem da idolatria como um adultério, como o povo de Deus escolhendo deixar o Deus que o amava para se prostituir com outros deuses. O que acontece é que no versículo 7 até o versículo 10, meus irmãos, vem a oração, que não é a oração de Jeremias, aqui é o povo no templo, orando ao Senhor, pedindo que Deus tenha misericórdia por conta daquela mensagem que eles acabaram de ouvir nessa seca. E o que mais estranha, meus irmãos, é que o povo não está arrependido, o povo não está comovido, o povo não está decidido a se arrepender, e usa essa oração de maneira falsa. Eles se colocam diante do templo para tentar comover o coração de Deus, para tentar levar Deus de mansinho, talvez no jeitinho brasileiro. O que a gente mais pode, do que mais a gente pode entender, ou o que pode mais resumir essa situação, é o que está no versículo 9. Eles começam a argumentar com Deus: olha, Senhor, por que vocês vão nos deixar nessa situação de dificuldade? Por que o Senhor vai nos permitir morrer de sede nessa seca? Porque o que os povos vão dizer? Você seria, ó Deus, como um homem que foi pego de surpresa, Senhor? Por acaso você seria como um valente que não pode salvar? Tem misericórdia de ti mesmo, Senhor, porque nós somos um povo que é chamado pelo teu nome. Não nos abandone, Deus. Portanto, aquele povo de Judá está orando para tentar colocar Deus contra a parede e forçar Deus, por amor ao seu nome, a ouvi-los, ainda que eles não estivessem arrependidos. E aí, então, meus irmãos, que a gente tem aqui os versículo 10 e o versículo 11, que é importante para a gente entender o que está acontecendo e para essa mensagem, para o que a gente vai adentrar nessa noite. Versículo 10, o Senhor confirma o castigo, confirma que é pelos pecados que eles seriam punidos. E no versículo 11, finalmente, Deus se dirige a Jeremias. Deus aqui fala com Jeremias e ele diz para ele não interceder por aquele povo. E isso, desde já é chocante, né? Deus mandando o profeta parar de orar
pelo povo de Judá. É aqui, meus irmãos, que eu quero que a gente pare, é aqui que eu quero que você preste atenção comigo, porque nós podemos tirar aqui, meus irmãos, algumas maneiras, nós podemos enxergar aqui de que maneiras Deus orienta as nossas orações. Deus fala com Jeremias e a gente vai tirar algumas lições para saber como Deus pode nos orientar na nossa oração. Perceba comigo aqui que o versículo começa dizendo: o Senhor me disse ainda, diz o Jeremias, não interceda. Então a primeira orientação que a gente pode tirar aqui, de Deus falando a Jeremias, Deus falando também conosco, é que toda oração precisa ter seu momento avaliado. Toda oração precisa ter seu momento avaliado. Deus começa falando com Jeremias, dizendo que ele precisa interromper a sua oração. O mesmo texto na Nova Versão Transformadora traz uma boa ideia do que Deus está falando. Na NVT, o texto traz: não ores mais, não continue orando, dando essa ideia de continuidade, dizendo que Jeremias já vinha há algum tempo orando pelo povo. Então Deus intervém e diz que é preciso ele interromper, parar de orar por aquele povo. Isso já é chocante. O profeta não deveria orar pelo povo. O profeta precisava parar de orar. É justamente isso, meus irmãos. Aliás, como observa aqui um dos estudiosos da Bíblia, que eu gosto muito, o Wiersbe, ele diz o seguinte: pela terceira vez, no livro de Jeremias, Deus disse a seu servo para não orar pelo povo. Se você abrir aí no capítulo 7, versículo 16, Deus diz a Jeremias: não ore mais pelo povo. Depois, no capítulo 11, versículo 14, Deus diz mais uma vez: não ore pelo povo. E aqui, pela terceira vez, e você sabe que na Bíblia os números são importantes, tem significado, tem simbologia. Deus diz pela terceira vez a Jeremias: não ore pelo povo. É como se houvesse aqui um superlativo de chega. Chegamos num estágio em que algo precisa ser feito e nenhuma oração vai mudar a situação. Então, por que eu estou tomando, por que a mensagem está ficando tão amarga, tão azeda? Primeiro, porque a gente está falando de Jeremias, meus irmãos. A mensagem do profeta Jeremias é pesada. Mas a gente pode tirar lições importantes, valiosas para nós com esse texto. E é isso que eu quero que você atente, meus irmãos. Quando Deus diz para Jeremias: não interceda, a gente percebe aqui, portanto, meus irmãos, que existem momentos em que Deus não responde às nossas orações. Vai haver na nossa caminhada cristã alguns momentos em que a nossa oração não vai se adequar ao que está acontecendo nos planos de Deus. Isso é importantíssimo ver, porque o próprio Deus orienta, dá ciência a Jeremias: Jeremias, você está vivendo um momento na sua vida em que esse tipo de oração não se encaixa nos meus planos. Por isso, meus irmãos, vamos aprender nessa noite com a experiência de Jeremias: nem sempre as nossas orações serão respondidas. Eu não estou falando algo novo na Bíblia, eu não estou falando algo que seja estranho, porque isso aconteceu com várias pessoas. Por exemplo, isso aconteceu com Moisés, que depois de ter pecado diante de Deus, ferindo a rocha 2 vezes, ele cai em arrependimento e pede: Senhor, eu queria tanto, me deixe entrar na terra prometida. E o Senhor disse o quê? Não, Moisés, você não vai entrar na terra prometida. Mas isso também acontece no Novo Testamento. A gente vê que o apóstolo Paulo foi um homem zeloso, extremamente usado por Deus, mas chegou um momento da sua vida em que ele ora a Deus dizendo: Senhor, tira da minha carne esse espinho que me incomoda tanto. 3 vezes pedi a ti que me tirasse, e o Senhor me respondeu: não, Paulo, basta, a minha graça te basta. Então nós precisamos, meus irmãos, para ter uma boa vida com Deus,
uma boa relação com o nosso Pai, entender que nem sempre as nossas orações serão respondidas. Para o nosso bem e para a nossa disciplina também. Se bem que a disciplina é para bem, que eu quero dizer para bem e para mal. Para bem porque quando isso acontece, é óbvio que Deus responde quando é necessário e quando é para que a gente cresça, para que a vontade dele aconteça. E para mal, quando nós precisamos entender os momentos, a gente precisa compreender melhor a situação. Por isso eu peço que você perceba o que está acontecendo com Jeremias. Jeremias continua nesse ímpeto, com essa paixão pelo seu povo. Ele vê que a mensagem é difícil, ele tem uma dura missão que é pregar contra o seu próprio povo amado, o povo santo do Senhor, mas Deus estava decidido, era a hora de descer a vara da justiça de Deus, e nada poderia impedir isso. Há um momento para cada coisa. E eu não posso, por mais que eu esteja apaixonado, por mais que o meu coração esteja envolvido, não posso divorciar as minhas sensações da vontade de Deus. Nenhuma oração, por mais piedosa, por mais calorosa, por mais sincera que seja, vai ser ouvida se ela não comungar com a vontade de Deus. Isso vai salvar você de muita decepção. Isso vai salvar a mim de muitos momentos, poderia até mesmo dizer, de energia colocada para fora, de maneira de desperdiçar energias, enfim, não entender a vida cristã. Muitas vezes as nossas orações não serão respondidas para o nosso bem. E Jeremias precisava ali entender isso, meus irmãos. E nós, com Jeremias, precisamos pedir para orar com a sabedoria do alto. Em segundo lugar, meus irmãos, nós vemos que Deus diz também: não interceda por este povo. A segunda orientação que nós tiramos aqui, meus irmãos, é que toda oração precisa ter seu alvo apropriado. O Senhor mostra para Jeremias também que a oração envolve condições, não apenas um momento adequado. A gente precisa entender um tempo, entender a hora, adequar a situação, mas a gente também precisa entender as condições que estão envolvidas nas nossas orações. Veja que Jeremias está orando, intercedendo por um alvo que não merecia a sua intercessão, que não coadunava, que não podia jamais naquele momento ser objeto das orações de Jeremias. E quantas vezes isso está acontecendo conosco, meus irmãos? Quantas vezes a gente está orando na nossa casa e colocando as pessoas que não deveriam estar na nossa oração, ou colocando os pedidos que não deveriam estar em nossas orações. Olha só o que aqui diz um comentarista da Bíblia, chamado James Wright. Ele diz: Jeremias foi proibido de interceder, porquanto o povo era tão pecaminoso que Deus não o ouviria. O povo não merecia a misericórdia de Deus. Deus está dizendo isso para Jeremias: Jeremias, não ore mais por este povo. O alvo das tuas orações, Jeremias, está errado. Então, meus irmãos, aprendamos, nós não apenas precisamos ter fé, devoção, dobrar o joelho no chão, a gente precisa colocar as nossas orações no alvo certo. Precisamos ter os motivos certos, precisamos enxergar de maneira clara, colocar o foco no que precisa ser pedido. Quantas vezes a gente está se desapontando com Deus? Porque a gente pede mal, porque a gente escolhe pessoas e situações e não as avalia direito, de maneira precipitada, de maneira apenas emocional. Vamos olhar aqui para Jeremias nessa noite, vamos aprender, meus irmãos, que a oração precisa de alvo apropriado.
Portanto, meus irmãos, existem situações pelas quais a gente não deve orar. Existem situações pelas quais não devemos orar, mas, nossa, essa mensagem está muito dura. Sim, meus irmãos, mas isso é sabedoria de Deus. Pelo contrário, nós também podemos dizer se existem situações que não devemos orar, e existem situações pelas quais nós devemos orar, obviamente. Mas o que eu quero que você perceba é que muitas vezes a gente se envolve nessa paixão, como está aqui o profeta Jeremias, e a gente perde de vista o que precisa ser colocado diante de Deus. Por exemplo, meus irmãos, nós não podemos orar a Deus pedindo a conversão dos demônios. Os demônios nunca vão se converter. Então é impossível pedir isso a Deus. Você também não pode pedir a Deus que Deus faça algo contrário à sua palavra. Deixa eu ir um pouquinho mais intimamente aqui na nossa realidade. Você não pode jamais, meu irmão, se apaixonar por uma mulher que é casada e pedir a Deus que o casamento dela acabe. Não espere que essa oração seja ouvida. Ela jamais será ouvida. Não faça uma oração por uma pessoa para que ela seja amaldiçoada. Como eu já comentei aqui, que conheci um caso de uma irmã que tinha a oração contrária. Eu acho que o Alisson também conheceu, né? Tem a oração contrária, ela ia fazer a oração contrária, que era para a pessoa perder o emprego e a irmã ganhar o emprego dessa pessoa que ia perder. Veja só você, meu irmão, em que nível, né, estamos e temos. Existem situações, meus irmãos, que não devem fazer parte das nossas orações. E Jeremias precisava entender aquilo, meus irmãos. Aquele povo não deveria ser alvo da oração, porque aquele povo precisava, não era da misericórdia, era da correção de Deus. Então vamos aprender isso, meus irmãos. Nós precisamos aprender a orar com o propósito certo, visando o alvo certo, visando o fim certo. Se a pessoa está num momento difícil, se você tem orado por essa pessoa porque ela está passando dificuldades, ore para que ela se arrependa, ore para que ela seja tocada, não apenas para que venha o bem, para que ela seja curada apenas, por exemplo. Às vezes Deus vai usar uma doença para abalar a pessoa. Talvez algumas curas num determinado momento, podem tornar a pessoa doente espiritualmente para o resto da vida. Quantas histórias você não conhece de pessoas, quantas pessoas nós não vimos durante essa pandemia, que fizeram todas as promessas a Deus. Se Deus me tirar desse leito aqui, se Deus não me deixar morrer, eu prometo, me matar também, né? Se Deus não me matar, não me leva agora não, Jesus, está bom demais aqui. Se eu não morrer, eu vou mudar a minha vida. E não mudou nada. Então a gente precisa ter sabedoria, meus irmãos. Às vezes a gente precisa pedir que Deus haja para que a pessoa receba transformação, receba toque, receba um direcionamento no coração para que ela saiba realmente quem ela é, o que está acontecendo, para que ela encontre realmente o que ela está precisando. Muito mais daquela nossa boa vontade do que a nossa simples emoção. E o nosso texto diz também, meus irmãos, aqui no finalzinho do versículo 11, não interceda por este povo para o bem dele. Talvez o mais chocante aqui desse versículo. A terceira orientação, meus irmãos, é que toda oração precisa ter o seu objetivo adequado. Objetivo adequado. O Senhor também mostra para Jeremias aqui que a oração tem motivos. Toda oração tem motivação, tem um móvel. Você é levado a orar por motivos, não apenas por pessoas, por causas. Existem motivos. Por que é que você está orando? Deus também está chamando a atenção de Jeremias. Jeremias,
por este povo, não ore para o bem. Não ore para o bem. Deus tinha determinado que seria o momento do castigo. Deus, diz aqui Adam Clarke, pode fazer melhores coisas através do seu julgamento do que por qualquer outra maneira. E ali tinha chegado o que a gente chama de endurecimento judicial, aqui para o povo de Judá. Mas o que eu quero que você note, meus irmãos, é que a gente percebe aqui que existem motivações que não devem estar em nossas orações. Jeremias não devia orar para bem daquele povo, porque o povo não merecia o bem. Deus estava determinado a disciplinar. Eles tinham pecado tanto, era tanta corrupção, tanto mal, tanto pecado, tanta mazela, tanto sangue inocente derramado, tanto foi o carinho de Deus, o cuidado de convidar ao arrependimento, que tinha chegado o momento da disciplina, como um dia vai chegar o momento que Deus vai vindicar o seu nome e todas as pessoas vão ter que prestar contas diante do tribunal de Deus. Nesse dia não vai ter apelação. Nesse dia não vai ter intercessão. Nesse dia Cristo vai julgar os homens, o segredo de cada coração segundo o seu evangelho, como diz o apóstolo Paulo. Todo homem vai ter que ter essa prestação diante de contas. E não adiantava Jeremias querer o bem daqueles a quem Deus tinha destinado o castigo. O que a gente vê aqui, meus irmãos, é que a gente também tem que ter cuidado com as nossas motivações, com o que está passando no nosso coração. Não apenas o momento, não apenas o objetivo, mas as sensações, o que está acontecendo na sua alma quando você está orando diante de Deus. Quando você para orar, observe o que está acontecendo no seu pensamento, não desligue a sua atenção disso. É muito fácil a gente cair numa falsa espiritualidade. É muito fácil, meus irmãos, a gente sair daqui hoje à noite, porque a gente dobrou os nossos joelhos aqui naquele momento, que foi maravilhoso, foi bom. É muito fácil, porque nós sentimos algumas emoções aqui hoje à noite, sair daqui, eita, saí, cumpri minha missão, eu estou de bem com Deus, quando na verdade tem algo mais, talvez, precisando acontecer no coração. Nós precisamos ter cuidado com as motivações das nossas orações. Não ore para o bem desse povo, Jeremias. Cuidado, Jeremias, com o que é o móvel, o que está movimentando, o que está te levando a orar. Nós não devemos, por exemplo, meus irmãos, amaldiçoar quem nos persegue. Deixar o nosso coração ser movido por ódio nas nossas orações. Senhor, tem visto aquele meu patrão terrível, desce a tua mão sobre ele e mostra, Senhor, quem é Deus na terra, vindica o teu servo e faz ele comer o capim ao contrário. Pois é, o Evangelho nos ensina a ter outra motivação, meus irmãos. Ouvistes o que foi dito, orem, amar e ore, você ora e ama, né? Ame apenas a quem te ama, né? Ame o teu próximo e odeie os teus inimigos. Eu, porém, vos digo, ame o teu inimigo e ore por aqueles quem perseguem vocês. Isso é um estrago, meus irmãos, no mundo espiritual. É um estrago que haja pessoas nesse mundo terrível que sejam capazes de receber uma bofetada na cara e se colocar aos pés do Todo-Poderoso pedindo misericórdia de Deus. Só Deus faz isso. E os anjos e os demônios tremem diante dessa maravilhosa obra de Deus, meus irmãos. Por outro lado, a gente não deve também, meus irmãos, abençoar as pessoas que nos bajulam só porque elas nos bajulam. Fulaninho é tão bom para mim, eita, meu Deus, coisa linda, né? Eita, assim, tá numa vida toda errada, né? Eita, eu sei que ele
ele é casado, mas ele tem 2 amantes. Mas, Senhor, abençoa fulaninho. Não, meu irmão. Não espere que essa oração seja ouvida, porque o Senhor vê as nossas motivações. Precisamos também ter cuidado com o que está acontecendo no nosso coração, com os motivos da nossa oração. Por isso, a gente precisa pedir para orar com a motivação correta. Eu queria então, meus irmãos, que a gente fechasse com 3 lições nessa experiência de Jeremias. 3 atitudes práticas, na verdade, para a gente levar no coração esse versículo 11 do capítulo 14. Primeiro, peça que Deus te mostre o tempo certo para cada oração. Jeremias, não interceda. Isso nos ensina, meus irmãos, que existem períodos de oração para cada coisa. Tem gente que vai orar 40 anos por uma vida para ela se converter, como a gente tem um exemplo da nossa amada irmã Marluz. Mas nem sempre isso vai acontecer, meus irmãos. Então a gente precisa entender e pedir a Deus: Senhor, me mostra o tempo certo da oração. Se eu preciso continuar intercedendo, se eu preciso continuar, como diz a tua palavra, orando, confiando, ou se é a hora de eu entender que não é o momento disso na minha vida. Quantas orações Deus não respondeu na sua história que fizeram toda a diferença, porque não era o momento daquela resposta, e você só aprendeu isso depois. Já pensou se Deus tivesse respondido aquela oração que você orou tanto, até jejuou? Talvez você não tivesse casado com a pessoa que você está casada hoje, se você está casado. Talvez você não tivesse no seu emprego hoje, não? Deus sabe o que faz, meus irmãos. E a gente precisa aprender a entender o tempo certo para cada oração. Segunda atitude, meus irmãos. Peça que Deus te leve a orar discernindo a situação. Aprenda a fazer do momento o pano de fundo que te ensina a viver diante de Deus. É a situação que me leva à oração. É a situação que configura a minha oração. Eu não posso me divorciar, não posso estar... as melhores orações são as orações que estão casadas com a realidade. Por isso a gente precisa discernir, você precisa conhecer. Para você orar bem por uma pessoa, você precisa entender a situação que ela está vivendo. Por isso a gente tem tanto orientado, tanto pedido: olha, quando você for orar, fale o nome da pessoa, lembre o nome da pessoa. Eu estava vendo essa semana um livro do pastor Fabrício, não é do Fabrício Freitas, é o outro, meu Deus, estou esquecendo agora o nome do outro pastor. É Relacionamento Discipulador. Ele diz o seguinte, que a gente pode orar por uma pessoa de diferentes maneiras. Você pode orar, por exemplo, pelo seu marido, diversas maneiras, diversas vezes na semana. Hoje eu quero orar pelo meu marido, Senhor. Você que é esposa, não sou eu não, viu? Você que é. Eu quero orar por ele, pelo pai que ele é, o pai dos meus filhos. Aí você ora pela paternidade do seu marido. No outro dia você ora pelo marido que ele é para você, pela relação de casal que você tem com ele. Outro dia você ora pela relação com a família. Então existem várias maneiras de orar por uma pessoa só, meus irmãos. Entender a situação, entender as pessoas muda as nossas orações. A gente não pode só fechar os olhos e dizer: Senhor, abençoa fulano, a ciclana. Não, meus irmãos, oração é comprometimento com pessoas. Jeremias precisava fazer aquilo, precisava entender que era o povo, e a gente precisa também entender o que está acontecendo na sua vida, na minha vida, para a gente orar melhor. Em terceiro lugar e último, meus irmãos, vamos também tomar a atitude de pedir que Deus nos faça orar com os motivos corretos. Veja aí, o que é que você tem mais diante da sua mente? O que é que você mais tem querido diante de Deus? Qual é o seu maior desejo hoje nas suas orações?
Ótimo. Isso é maravilhoso. O que te leva a orar? O que tem te levado a querer isso? Será que é a motivação correta? Às vezes nós temos o alvo, o pedido certo, a vontade certa e a motivação errada. Às vezes a gente quer um emprego melhor, ou a gente quer receber mais, só para poder gastar com uma besteira que nem vai fazer tanta diferença. Ou a gente está tão enredado, enfim, a gente pode, meus irmãos, usar de maneiras tão diferentes, tão erradas a oração, e a gente precisa, com essa experiência de Jeremias, pedir: Senhor, a única coisa que eu quero fazer é aprender a orar, dizendo: seja feita a tua vontade e não a minha. Jeremias e aquele povo, meus irmãos, passaram por essa experiência, e eu queria que a gente levasse também essa experiência para o nosso coração. Você está orando em casa? Você tem tido momentos de oração? Você está cultivando sua vida de oração todos os dias? Você está percebendo que você está crescendo? Você está percebendo essas realidades fazendo parte da sua oração? Olhar as pessoas, o momento. Isso é extremamente necessário para a nossa vida, para essa igreja, para que a gente caminhe, para que a gente cresça, em nome de Jesus.